Amém. João 8, 37, a gente está dando sequência aí então. Na verdade o texto, ele é um só, né? Afinal do capítulo 7 e avançando por todo o capítulo 8. Mas nós estamos dividindo em pedaços, em partes, para entender melhor alguns pormenores. João capítulo 8, do versículo 37 até o 47, vai dizer assim: Eu sei que sois a descendência de Abraão, entretanto procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Eu falo do que tenho visto com o meu pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Eles contestaram a Jesus, dizendo: Abraão é nosso pai. Mas Jesus os corrigiu: Se fosseis filhos de Abraão, vós faríeis as obras de Abraão. Mas, ao contrário, agora procurais matar a mim, um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis as obras de vosso pai. Então lhe asseveraram: Nós não nascemos de fornicação, nós temos um só pai, Deus. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vós não podeis entender minha linguagem? É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? E, se eu estou dizendo a verdade, por que vós não credes em mim? Aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Antes de Abraão, eu sou. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e agora, como pedimos sempre, abre o nosso entendimento para compreendê-la, Senhor, porque só o Senhor pode nos fazer entender a tua palavra. Amém. Nessa continuidade do sermão aqui, do sermão não, né? Da conversa, do diálogo que Jesus está tendo com as lideranças judaicas ali no templo, para alguns que talvez não tenham acompanhado, Jesus está no templo por ocasião da festa dos tabernáculos. Ali era uma daquelas festas que a população, os judeus todos, não só a população de Israel, mas judeus espalhados ali ao redor do mundo, eles iam para lá para celebrar. Era uma das festas em que Deus havia ordenado que todos se juntassem ali. Então esse era um momento onde havia muito ensino, as lideranças estavam todas lá e as pessoas iam ao templo para ouvir alguma instrução dos principais líderes, dos doutores da lei. E ali Jesus então estava discutindo com esses homens, como ele já vinha fazendo já há algum tempo. E nessa porção aqui da conversa, do diálogo de Jesus, Jesus, vai demonstrar àqueles judeus que o texto diz, né, que haviam crido nele, né, depois que Jesus teve todos aqueles embates com aqueles homens, que Jesus derrubou todos os argumentos contrários e todas as tentativas deles de pegarem Jesus em algum erro. Eles não tiveram outra opção senão constatar: sim, ele é
o Messias. Ele é quem ele está dizendo que ele é. Não tem como. Como eu disse na semana passada, é como você chegar e dizer que o fogo queima, que a água é molhada. É uma constatação óbvia, não tem como não acreditar que o fogo queima, que a água é molhada. Esse tipo de entendimento, a gente costuma dizer de assentimento, de concordância intelectual que eles tiveram, que é necessário para nós, para que nós possamos conhecer Deus. A gente precisa de Deus, Deus é inteligência, inteligência pura, inteligência no sentido de raciocínio, de intelecto, e Deus nos fez também com intelecto, com inteligência. Então precisamos entender, ter esse assentimento intelectual. Mas para sermos considerados filhos de Deus não é só isso, porque esse assentimento intelectual, diz Tiago, até os demônios têm, mas eles não obedecem. Então, alguns judeus não tiveram outro jeito senão crer nele. Agora, Jesus vai fazer então a diferenciação entre quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Você percebe? Mais uma vez, a gente precisa voltar a refletir sobre essa dualidade das Escrituras. Não existe uma terceira via. Ou é filho de Deus ou é filho do diabo. Não tem geração espontânea nesse negócio. Não tem um meio termo. Ou é filho de Deus ou é filho do diabo. E Jesus vai mostrar então aqui quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Jesus nos faz entender a libertação. Ele disse um pouco atrás: conhecereis a verdade vos libertará. Ele estava falando para aquelas pessoas. De que liberdade é essa? Que libertação é essa, então? A gente entende melhor o que significa essa libertação, ou o que significa essa liberdade. Essa liberdade, ela não depende apenas de quem quer, mas de quem Deus escolhe. Ou, para usar o termo aqui, como a gente vai ler alguns versículos, de quem Deus elege. Todavia, meus irmãos, esse texto também nos mostra que aos eleitos são cobradas as boas obras da salvação. É exigido dos eleitos as boas obras de salvação. E aí eu até posso dizer aqui que não é uma condição, né, mas é um propósito. Ninguém é eleito para nada. Ninguém é eleito para deitar em berço esplêndido e ficar ali. Ninguém é eleito para ter ali um salvo-conduto, né, uma carta branca, ou para dizer nos dias de Lutero, e foi essa uma das principais razões pelas quais Lutero se revoltou, né, uma carta de indulgência, que era isso que acontecia lá atrás, né? As pessoas chegavam lá na paróquia e... Bom, não era exatamente assim, tá? Eu estou aqui já fazendo uma caricatura, tá bom? Mas elas davam lá uma ofertinha gorda lá, e aí recebia uma carta, literalmente uma carta, absolvendo os pecados. E aí, qual é o pior pecado que você quer fazer, que você quer cometer? Esse daí custa 100 mil reais. Beleza, você tem 100 mil reais, dá lá, recebeu a carta de indulgência, e está liberado. Predestinação, eleição não é esse tipo de coisa. Deus elege, Deus predestina as pessoas para que elas pratiquem as boas obras da salvação. E aí não é para a salvação, mas as boas obras que testificam que a pessoa foi salva de verdade. Eleito não é quem pensa que é, mas quem de fato Deus verdadeiramente elegeu. Eu lembro quando eu estava no meu primeiro ano de seminário, no meu primeiro ano de homilética, né, que é onde a gente aprende a pregar,
E aí eu preguei, depois das primeiras aulas, o professor, agora hoje é aula prática, você tem que pregar. Aí a gente pregava para os colegas e para o professor, e ele só anotando onde que estava errando, né? Era mais fácil ele anotar onde acertou, porque era tudo errado, né? E aí eu fui pregar uma mensagem, crente que está abafando, né? E eu estava crente que estava abafando na aula naquele dia. Mas é assim, tem muito crente, né? Tem muito eleito, né? Muito crente, então, crente que está salvo, ele acha que está, mas só é eleito de verdade aquele em que Deus verdadeiramente elegeu. Jesus, então, irmãos, está afirmando aqui no texto que nós lemos, que são filhos de Deus, aqueles que não são filhos de Deus, aqueles que simplesmente ficam convencidos de que Ele é Jesus, de que Ele é o Messias. Acabamos de dizer aqui na introdução isso, e aí citamos novamente o Tiago, quando fala que até os demônios têm esse assentimento intelectual de que Jesus é Deus, de que Jesus é o Messias. Quantas pessoas estão aí fora dizendo que Jesus é Deus, Jesus Cristo é o Senhor? Agora, quem de fato não tem a disposição ou a vontade de dar ouvidos e de praticar os ensinos de Jesus, não são filhos de Deus. É uma consequência direta. Quem é filho de Deus tem essa disposição de fazer a vontade de Deus. Ao contrário, esses que não fazem a vontade de Deus são, assim, filhos do diabo, ainda que entendam que Jesus Cristo é Deus, que existe Deus, que é um Senhor todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E aqui Jesus está falando com aqueles discípulos, com aquelas lideranças, né? Eles até podem ser descendentes de Abraão, do ponto de vista genético, ou como vai dizer Paulo aos Romanos, né? Descendência natural. Entretanto, e aí, para fazer uma ligação com o domingo passado, né? A gente estava falando de ideologia, do ponto de vista ideológico, eram, na verdade, filhos de Satanás, aquelas pessoas ali que haviam crido em Jesus e que eles diziam, nós somos filhos de Abraão. Qualquer um deles ali poderia, inclusive, citar a genealogia e chegar até Abraão. É bem provável não, os sacerdotes ali, todos eles, aliás, só podia ser sacerdote quem de fato comprovasse que era descendente de Levi, que por sua vez era descendente de Abraão. Por isso a gente vê na Bíblia aquelas genealogias longas. Se você já teve oportunidade eu tenho certeza que você já teve. Pode não ter tido vontade, mas oportunidade, até no sentido de tempo, agora com esse tal de quarentena, tudo que não te falta é tempo, né? Para ler Crônicas, especialmente segundo Crônicas, a gente vê ali os primeiros 9, 10 capítulos, genealogia pura, e cada nome assim, uma coisa, né, fantástica. E o próprio Jesus, a gente vê, né, Mateus e Lucas, eles retrocedem a genealogia de Jesus chegando até Adão. Então eles sabiam muito bem disso. E eles falam, nós somos filhos de Abraão, está aqui a minha identidade, minha árvore genealógica para provar. Jesus diz, naturalmente, geneticamente você é, mas espiritualmente, não. Não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado, porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis. Nem por serem descendência de Abraão, se tornaram todos filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaque, a tua descendência será considerada. O apóstolo Paulo está fazendo uma citação do Antigo Testamento. E aí ele continua, em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, é que são considerados como descendentes de Abraão. E Paulo aqui, então, esclarecendo para nós o que Jesus Cristo estava falando para esses homens aqui. E por que Jesus Cristo, meus irmãos, afirma categoricamente que aqueles líderes que estavam ali eram filhos do diabo? Porque eles praticavam as obras de Satanás. Aqueles homens estavam praticando as obras de Satanás.
Sendo a maior delas, eu digo a maior, e inclusive, né, até hoje não existe outro pecado maior que é de homicídio. No nosso país, e por causa dos filmes, né, eu sempre falo isso, eu estou falando para mim mesmo e eu continuo cometendo o mesmo pecado, né? Deus tenha misericórdia da minha alma. Mas por causa principalmente de filmes, o negócio de matar ficou tão banalizado que a gente acha assim que matar é como pisar na barata. A gente não, a menos que aconteça, né, a menos se acontecer na família ali com alguém muito próximo, talvez a gente fique chocado, mas, né, eu lembro quando, pelo menos graças a Deus aqui é muito tranquilo, né? Quando assassinaram uma moça, que até ela foi uma moça, uma mulher, foi motorista de ônibus aí, né? Aí a gente, nossa, é mesmo? Passou, não durou 5 minutos o espanto, e a vida que segue. Mas, meus irmãos, o assassinato, tirar a vida de uma pessoa, é a coisa mais horrorosa. E é disso que Jesus Cristo estava falando. Aqueles homens ali eram homicidas, aqueles doutores da lei, aqueles homens que viviam lendo a Bíblia o dia inteiro, que tinham textos, pedaços da Bíblia amarrado na testa, amarrado, sei lá, no braço, né? Que sabiam praticamente de cor todo a lei, né? Talvez ali o livro de Deuteronômio e Levítico, talvez eles soubessem, todos eles soubessem de cor, mas eram homicidas, porque aqueles mesmos homens ali, né, já desde o capítulo 6 do Evangelho de João, eles já estavam falando em matar Jesus. E aqui a gente vai ver que eles chegaram a pegar em pedra para atirar em Jesus. No começo desse capítulo, eles iam matar uma mulher, ainda que ela tivesse, sim, de fato, cometido tivesse cometido um pecado, mas aquilo ali era um julgamento absolutamente injusto, porque eles eram culpados do mesmo tipo de pecado. Outra característica que os identificava como filho do diabo é o apreço deles ao engano, ao dolo, à mentira, à distorção da palavra de Deus. Meus irmãos, essa é a minha luta. Eu não sei se eu entendo errado, eu não sei se eu exagero, eu não sei se eu não consigo explicar para todos por que a gente não consegue enxergar as coisas como a palavra de Deus diz, e por que a gente torce tudo. E às vezes eu me convenço, poxa, eu acho que eu que estou exagerando, eu que estou vendo as coisas de maneira equivocada, né? Nesse momento mesmo, agora na hora do louvor, eu estava me lembrando ali de uma coisa, e ainda pensei, falei, depois, olha como a nossa mente vai longe, né? Eu falei, depois que terminar o culto, eu vou fazer uma provocação no grupo, num determinado grupo de debates ali, principalmente por causa dessa divisão toda que nós estamos, por tudo no país hoje, né? E uma delas, as atitudes tomadas em função da doença e tudo mais. Eu falei, o que eu faço com Marcos capítulo 16? Se beber alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum, se pegar em serpentes, pegarão serpentes, escorpiões e tal. Eu falei, será que hoje eu não posso viver isso, né? Porque vale para serpente, vale para escorpião, vale para o veneno, mas para a Covid não vale. É claro que eu estava pensando em fazer uma provocação, né? Mas aí depois eu falei assim, Deus, mas espera aí, como que eu, hoje, como crente, vou entender esse texto? E aí, aqui, meus irmãos, eu estou fazendo uma pergunta honesta, aqui eu não estou fazendo nenhuma provocação. Você veja, nós precisamos da graça de Deus, que Deus abra o nosso entendimento, para a gente compreender as Escrituras, como que nós temos que viver de acordo com o padrão das Escrituras. Mas o que muitas pessoas, o que muitos crentes, inclusive, eles fazem? Eles estão hoje racionalizando ou, digamos assim, fazendo de tudo para tirar o caráter
de milagre das Escrituras. Quantas vezes eu já falei para os irmãos aqui, reportagens que eu já assisti nesses canais de ciências de TV, que eles explicam todas as pragas do Egito como fenômenos absolutamente naturais. Então não houve milagre nenhum. Quando nós falamos ali de Jó, eu não sei quantos ouviram, porque a gente já estava aqui nesse período de quarentena, eu falando aqui sobre Jó, a Bíblia diz claramente que foi Satanás quem reivindicou a autorização para prejudicar a vida de Jó. E após Deus ter dito, vai lá e faz o que você quiser, é que caiu um raio, é que houve um terremoto, é que houve um sei lá o quê. Então Satanás agiu na natureza para poder conseguir fazer o que ele tinha feito. E por que hoje ele não faz mais? Será que não? A Bíblia diz que Davi cometeu um pecado de fazer um censo equivocado. E aí Deus diz para ele, Davi, eu vou punir você porque você cometeu um pecado grave. E aí Deus dá 3 opções para ele, ele escolhe uma, e essa opção era o quê? Uma peste que matou milhares de pessoas. E aí quando essa peste ia matar não sei quantos lá em Jerusalém, aí Deus olhou e falou, não, para, porque a peste, nas pessoas era uma peste, o que é? Não sei, câncer, uma virose, uma bactéria, não sei, ninguém vai saber o que é, mas era uma peste. Só que no mundo espiritual era um anjo que estava fazendo esse negócio lá. Será que Deus faz isso hoje? Será que não faz? Bom, nós precisamos pedir que Deus abra o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Mas o que Satanás está querendo fazer? Satanás quer com que a gente entenda de que Deus, ele não interfere mais no mundo. É tudo ciência, é tudo natural, é tudo. Deus está longe. Deus não está nem aí, ele não se importa, ele está longe. Esquece Deus. A gente tem que resolver as coisas a gente aqui. Isso é engano, isso é o dolo, isso é a mentira. E tantas e tantas e tantas outras que Satanás procura trazer para nós. E aqueles que seguem os enganos do diabo, esses são filhos do diabo. E por que são filhos do diabo? Porque falam a mesma língua que eles. E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse isso um pouco antes, não foi? A verdade liberta, mas a verdade também mata. Liberta os verdadeiros filhos de Deus. Quanto aos outros, esta mesma verdade condena à morte. A palavra de Deus não é uma espada que corta dos 2 lados. Para os filhos de Deus, para os eleitos do Senhor, a palavra de Deus liberta. Mas para os filhos do diabo, essa mesma palavra irá trazer condenação eterna, perpétua separação de Deus. E por que os filhos do diabo, então, odeiam a verdade? Versículo 43, a parte B, Jesus responde, porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra, de entender a linguagem dele. Aqui, irmãos, nesse texto, nesse versículo, tem 2 palavras aqui que significam muito para nós e a gente precisa ter toda a atenção dela. A palavra incapazes e a palavra ouvir. Incapazes aqui, na verdade, não capaz. No original são 2 palavras. Então, no português dá para fazer essa incapaz. Tá? Mas a palavra, então, capaz, não capaz, né? Se a gente fosse traduzir, é porque vocês são não capazes de ouvir a minha palavra. Então, seria dessa forma que a gente diria, como está escrito no original. Né?
A palavra capaz aqui é a mesma que foi usada lá em Atos 1:8. E Atos 1:8 você se lembra, lá está falando de uma maneira muito positiva, mas recebereis poder, recebereis capacidade, capacitação, e aí é poder mesmo, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa palavra, então, aqui, capacidade, capaz, ou poder, é a mesma, são sinônimos, né? Então, ela significa o quê? Ser capaz, ter poder, quer pela virtude da habilidade e recursos próprios de alguém, ou de um estado de mente. Então, essa palavra grega aqui, capaz, poder, é alguém que tem poder em si mesmo, ter virtude, ter habilidade própria, é um estado de mente. Então, o que Jesus Cristo está falando, então, aqui, voltando lá para o discurso de João? Vocês não têm essa capacidade, vocês não têm essa habilidade. Deixa eu dar um exemplo. Um ser humano é incapaz, ou seja, não capaz, não tem poder, não tem habilidade de mergulhar ali na praia, ali no oceano, ali, né, e mergulhar, ficar lá 2, 3 horas. Ninguém tem essa capacidade de fazer isso. A menos que seja capacitado com um cilindro de oxigênio. Aí sim, ela vai poder ficar ali bastante tempo. Do contrário, não. Sem o cilindro de oxigênio, é absolutamente impossível ficar ali mergulhando 2 horas. Precisa desse poder, precisa dessa capacitação. A mesma coisa, então, lá no caso do Atos, ninguém pode pregar o Evangelho se não for capacitado pelo Espírito. É o Espírito que nos capacita a pregar o Evangelho. E é esse Espírito que nos capacita a ter vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como eu direi mais aqui para frente, para o final. Jesus, então, está afirmando para aqueles judeus ali que eles são incapazes de serem filhos de Deus. Eles não têm nenhuma capacidade de serem filhos de Deus. Todos são, na verdade, filhos do diabo. Porque não apenas as atitudes deles estavam provando que eles eram filhos do diabo, como já sabemos disso, não existe outra opção. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Se é impossível, absolutamente impossível, alguém ter capacidade nela própria, autocapacitação para ser filho de Deus, como não existe nesse sentido geração espontânea, só pode ser filho do diabo. Você percebe essa conclusão lógica que nós chegamos a ela? Uma pessoa que surgiu alguém, se você é filho do Antônio, aqui eu estou chutando um nome aqui, né? Se você é filho do Antônio, é impossível você se passar por filho do Joaquim. Não tem jeito, não tem como. Por ser filho do diabo, eles não conseguiam entender as palavras de Jesus. Uma tradução, a tradução King James, ela até vai dizer, né, que são linguagem, vocês não entendem a minha linguagem. Outro dia, eu ouvi uma oração em russo, a língua russa. A língua russa é uma coisa impressionante, principalmente quando eles começam a falar depressa. A gente não consegue, aliás, não é claro, a gente não consegue nenhuma, nem o espanhol a gente vai conseguir, ainda que é uma língua muito parecida com a nossa. Se alguém falar de uma maneira natural, assim, uma velocidade própria da língua, a gente não consegue entender. Mas é interessante que a língua russa parece que eles estão... É alguma coisa, mas para nós, a gente ouve só isso. E eu fiz isso, inclusive era até uma reportagem jornalística lá que alguém estava fazendo. São línguas diferentes. A gente não consegue compreender. A segunda, ouvir, o significado aqui é o de compreender, entender o ensino de um professor e depois repetir esse ensino. Todos nós passamos por isso.
em muitas áreas da nossa vida. Quando a gente é criança, a gente só aprende a falar porque tem alguém que ensina a gente a falar. E a gente só sabe e só é verificado que se aprendeu a falar quando se começa a falar. Aliás, aí para as crianças, adolescentes, quem está na escola ainda, né, quando o seu professor de ciências disser que o certo é a evolução, que era uma ameba, e essa ameba foi indo, virou um réptil, que virou um mamífero, um pássaro, um mamífero, e depois virou um ser humano, você pode chegar para esse professor, com todo respeito, o senhor está falando isso aí, mas não acredito nisso não. Você pode até chegar para ele e dizer isso. E se ele achar ruim, você pode falar, então eu vou chamar o pastor aqui, né, para ele conversar com o senhor, que ele vai explicar isso para o senhor aí. Não precisa ter medo não, pode me chamar lá, porque teve um professor que foi falar isso, né, inclusive foi falar com a minha filha, eu acho, ou com o meu filho, eu não me lembro agora qual deles. Aí quando eu apareci lá na escola para conversar com ele, eu vi o cara ficar roxo, né? Ele tremeu todo. Eu falei, não, eu vim numa boa, eu só vim falar para você que é assim, assado e tal. Não, tá, tudo bem. Porque são mentiras que estão tentando trazer para nós. Uma das mentiras do diabo é essa daí, de que Deus não existe, que Deus não criou nada disso, né? Uma das maiores provas, uma das maiores pedras no sapato das pessoas que estudam, que afirmam a evolução, é justamente a linguagem. Ninguém consegue falar se não ouvir um adulto falando. Se você pegar uma criança e nunca dizer uma palavra para ela, ela não vai desenvolver a fala. A fala não se desenvolve por si só. Obrigado, filho. As pessoas precisam ouvir alguém falando, os seres humanos. Agora é lógico que se você ouve, se você foi educado no português, você não vai conseguir entender o alemão, não tem jeito. É claro, depois você pode estudar, aprender a língua, virar um poliglota, isso é outra história. Mas Jesus está dizendo mais ou menos nesses termos aqui, né? Jesus fala português, né? Vamos colocar assim. Jesus fala português e eles estavam falando alemão. Eles não entendiam a linguagem. É essa a ideia que Jesus está passando. Entender, ouvir, meus irmãos, é que Jesus, quando diz, vocês são incapazes porque vocês não me ouvem, tem essa ideia desse entendimento e de pôr em prática. A pessoa ouve, ela aprende e começa a praticar. Está concluindo aqui, aqueles judeus, eles seriam incapazes de ouvir a palavra de Jesus por terem pais diferentes, por falarem, digamos, uma linguagem diferente. O pai de Jesus é Deus, o deles é o diabo. O diabo ensina A e Deus, o Pai, ensina B. E aí uma coisa não bate com a outra. Como Deus, o Pai, é a verdade, logo eles estavam aprendendo a mentira. E praticando a mentira, eles não podem ser filhos de Deus. Você veja, é uma sequência até lógica essas questões. A menos que alguém se torne filho de Deus e que seja capacitado ou empoderado para compreender e entender e praticar a palavra de Cristo. Ou seja, se a pessoa não se tornar ou não ser tornada em filho de Deus, João vai dizer lá no capítulo 1, né? Todos aqueles que receberam Deus, deu-lhes o poder de se tornarem filho de Deus. Ou seja, o poder de se tornar filho de Deus é Deus quem dá, não é gerado na própria pessoa. Então, a menos que isso aconteça, as pessoas não conseguem compreender a palavra de Deus, a palavra de Jesus, não conseguem compreender e praticar a palavra de Jesus. Jesus tem a autoridade para afirmar
que aqueles interlocutores dele ali, aquelas pessoas que ele estava conversando com elas, não são filhos da promessa. Os filhos de Abraão, os filhos da promessa, apesar de serem filhos naturais. E por que Jesus tem essa autoridade para afirmar isso? Aí ele vai dizer, porque antes de Abraão, eu sou. Jesus estava lá antes de Abraão nascer. Quando Abraão nasceu, Jesus já estava lá. E Jesus viu cada um dos descendentes, e Jesus conhece nominalmente cada um dos descendentes de Abraão. E Jesus pode dizer, você não é filho de Abraão. Você já viu aquelas novelas em que acontece uma história mais ou menos assim? Aí tem aquela velhinha, aquela vovozinha, né? Que no final, lá do meio para o final da novela, ela chega e você não é filha do Antônio, é filha do Joaquim. Mas como? Não, eu vi e tal, eu ajudei, não sei o que e tal. Não sei o quê. A velhinha sabe, mas ela guardou aquilo ali, né, a novela inteira. Bom, Jesus Cristo está dizendo não apenas porque eles estavam praticando as obras de Satanás, então filho de peixe, peixinho é, filho de Satanás, Satanásinho é, né? Mas porque Jesus viu Abraão, Jesus já existia antes de Abraão, por isso ele pode afirmar com toda a autoridade. Eu sei do que eu estou falando, eu já existia antes de Abraão. Agora, meus irmãos, a pergunta para nós, entendemos aqui esse debate todo de Jesus com aquelas pessoas ali. Já entendemos, aqueles judeus eram filhos de Satanás são mentirosos e são homicidas. Por isso que eles quiseram matar Jesus e de fato mataram Jesus. Dentro dessa perspectiva humana ali, eles fizeram isso mesmo. Agora, como que se torna filho de Deus? Por causa do pecado, a humanidade inteira, desde Adão, se tornou filha de Satanás. A humanidade toda, nós nos tornamos filhos de Satanás. Nós éramos filhos de Satanás. No mundo espiritual, então, o que a Bíblia vai dizer, todos nós estamos mortos. Porque em Gênesis 2,17, Deus disse, né? Porque no dia em que dela comeres, ou aqui, falando de uma outra forma, no dia que você pecar, com certeza você vai morrer. Nenhum de nós aqui não tem um pecado pessoal próprio. Ninguém aqui não cometeu seus próprios pecados. Todos nós recebemos uma natureza pecaminosa de Adão. Aí até alguém poderia dizer, olha, mas isso aí foi o Adão que fez, né? Eu não estava lá, não fui eu que comi aquela fruta lá. Ok, só que a mentira, o engano, né? Qualquer outra coisa, qualquer um de nós aqui já fez. Então nós pecamos contra Deus e nós certamente morremos no dia em que pecamos. Não morremos fisicamente, mas espiritualmente. E esse morrer aqui é ter nascido do diabo. Essa morte aqui significa isso. Como que a gente resolve isso? Ou como isso foi resolvido, né? Nós não conseguimos nos libertar a nós mesmos. Essa ação depende de Jesus Cristo, e isso nós já sabemos muito bem. Somos absolutamente incapazes, não capazes, de nos libertar a nós mesmos e correr para Jesus. Por isso dizemos, por isso que o certo é dizer, nós fomos tornados filhos de Deus. Isso não é uma escolha minha, essa escolha veio de Deus. O texto bíblico diz, ele nos amou primeiro, mas eu aqui estou dizendo, né, parafraseando esse texto, ele nos escolheu primeiro. Por isso que hoje eu escolhi Deus. Quando eu canto, eu quero é Deus, aliás, quando eu cantava, a gente não canta mais essa música, né? Eu quero é Deus, eu só falo isso porque antes ele me quereu primeiro. Desculpa aqui a brincadeira na gramática, tá, gente? Apaga isso aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto
Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu antes da fundação. Eu estou colocando nós aqui, né? Mas vamos falar dos outros. Deus escolheu, Deus elegeu os eleitos para que eles sejam santos e irrepreensíveis, certo? Logo, se eles não são santos nem irrepreensíveis, é prova de que não são eleitos, ainda que ele ache que é. Você conseguiu entender? É consequência natural da eleição ser santo e irrepreensível. Continuando, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, porque, vamos dizer, originalmente somos filhos de Satanás, mas porque Satanás ele é, né, um pai desnaturado, aquele pai que maltrata, que abusa, né? Não tem a destituição, o juiz não decreta isso quando a gente vê esses casos. Então Deus vai lá e destitui-o e nos adota para sermos filhos de Deus. Então, seguindo, em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Efésios 1, de 3 a 8. Agora pulando para o 2, capítulo 2 de Efésios. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar. Quem é esse aqui? É esse mesmo que você pensou aí. De acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus próprios desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. Veja, meus irmãos, não tem ninguém destinado a ir para o céu. Se a gente fosse comparar isso ali num ônibus, num automóvel, né? Está todo mundo dentro do automóvel, e esse automóvel do mundo está indo para o inferno, está indo para lá, não tem como você pular do ônibus quando ele está andando, né? E esse daí não faz parada, esse aí toca direto, e ele só vai parar no inferno. Você está lá, não tem como pular fora, está destinado ao inferno. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, você percebe, portanto, a conclusão, você estava morto nos seus delitos e pecados. Você não tinha o que fazer, estava preso ali. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Portanto, de novo, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quero concluir aqui, meus irmãos, fazendo uma aplicação. O testemunho é mais importante do que as palavras. Provamos que somos crentes verdadeiros praticando o que a Bíblia ensina e não apenas falando. É necessário pregar o que vive e viver o que prega. E quando eu estou falando de pregar, eu não estou falando de vir aqui no púlpito, né, à frente para pregar. É o dia a dia, sua vida, dentro de casa, na hora do almoço, na janta, na hora que levanta, no trabalho, na escola, lá no supermercado, no shopping, enfim, tudo quanto é lugar. Se nós não vivemos o que pregamos e não pregamos o que vivemos,
a pessoa se torna um hipócrita. E todo hipócrita é mentiroso. E todo mentiroso é, na verdade, filho do diabo. E não é filho de Deus. Se a salvação é uma obra exclusiva de Deus, a santidade, a santificação, né, a piedade, uma vida que testemunha essa salvação, é algo que eu tenho que praticar. E aí entra, meus irmãos, a nossa ação. É aí que a gente confunde as coisas. Quando a gente diz, olha, eu sou salvo, principalmente nós reformados, né? Nós que somos monergistas. Eu estou dizendo e eu estou colocando você no mesmo saco que eu, né? Nós que somos monergistas, nós vamos, não, eu sou salvo, Deus faz tudo, eu não faço nada, então, beleza, tal, né? Ok, se eu der um chute nesse negócio aqui, foi Deus que quis. Não, Deus não empurrou a minha perna para poder fazer isso. Você pode ter a mais absoluta certeza que não. Porque Deus me salva para praticar as boas obras. Se eu não estou praticando as boas obras, é sinal de que Deus não me salvou coisa nenhuma. Eu continuo sendo filho do diabo, na verdade um enganador, se eu não estou praticando as boas obras. Então eu preciso praticá-las. Agora, é claro, por causa da natureza pecaminosa, que até o salvo, até o predestinado ele ainda tem, a tendência é ele pecar mesmo. Isso vai continuar acontecendo. Há uma luta da carne contra o espírito ali para a gente, né, fazer aquilo que é errado. E nessa luta nós falhamos, nós tropeçamos aqui e acolá. Isso é outra história. E por isso a palavra de Deus dá sempre esse incentivo. Olha, presta atenção, você está falhando aqui, você está falhando ali. Puxa, é verdade, então deixa eu corrigir, deixa eu caminhar corretamente. Se eu digo que eu sou eleito, mas dou mau testemunho, ou seja, se eu estou numa prática diária de vida de mau testemunho, vivendo do modo próprio, que é o modo de Satanás, então eu preciso repensar a minha salvação. E por que eu preciso fazer isso? E por que eu preciso falar isso para todos nós? Até, né? Eu preciso, poxa, peraí, eu vivi 30 anos achando que era crente e não era, porque eu só conhecia a cultura gospel, eu não conhecia a cultura do mundo. Mas não, agora sim, agora caiu a minha ficha. Então agora eu vou me arrepender de verdade. Isso é uma outra coisa que a gente vê acontecendo e acontece muito mesmo. Compare a sua vida hoje. Você é um eleito, você foi escolhido por Deus, a gente pensa nisso, né? Mas se nós praticamos imoralidades, furtos, roubos, se mentimos, se vivemos numa vida mentirosa, uma vida de aparências, se nós não perdoamos, se estamos sempre brigando, se odiamos os outros, se desejamos o mal para os nossos inimigos, se participamos de rodas de fofoca, se a gente gasta mais tempo em diversão, veja, gasta mais tempo em diversão, estou dizendo que não pode se divertir, do que lendo a Bíblia, ou em oração, ou em devocional, ou em culto particular, se sentimos um pesar, uma dificuldade de estar presente nos cultos congregacionais, se não contribuímos com os nossos bens, se nós não evangelizamos, se não discipulamos ninguém, agora é a hora da gente pensar, peraí, será que eu estou salvo mesmo? Precisamos reconhecer, se a gente tem esse tipo de vida, que essas coisas são pecados. E talvez seja o caso de aceitar a Cristo como Senhor. De novo, eu digo de novo, não que a gente precisa aceitar a Cristo várias vezes, é porque quando a gente achou lá atrás que aceitou, na verdade a gente não aceitou, a gente creu como aqueles homens. Eles creram intelectualmente, tivemos só uma concordância intelectual, mas não houve ali um novo nascimento. Então a gente precisa repensar. A fé e o arrependimento são o que evidenciam que nós de fato fomos salvos. Então, quando nós de fato conseguimos compreender, crer em Cristo, mas exercer também, praticar também o arrependimento, que é aquela mudança de direção, então Jesus Cristo vem de fato reinar em nossos corações. Que Deus nos abençoe, meus irmãos,
e que esta palavra possa confortar o nosso coração, no sentido de fazer o seguinte: quando eu olho tudo isso aqui, e aí eu fiz esse exame, eu olhei para a minha vida, e eu, apesar dos meus tropeços, eu estou no caminho. Glória a Deus. Eu preciso ouvir essa palavra para estar sempre fazendo uma autoanálise para ver se eu não estou ficando pelo meio do caminho. E aí voltar para o rumo. Que Deus abençoe a todos nós dessa forma. Senhor, muito obrigado por tua misericórdia, por tua graça. Muito obrigado porque o Senhor nos salva em Cristo